Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou responder para vocês uma pergunta que me fizeram aqui no canal. Me perguntaram quando vale a pena fazer o cash out. O cash out significa você encerrar a operação. Então aqui eu vou falar para vocês alguns momentos, algumas situações que me levam a fechar as operações como punter e como trader. Então vamos lá falando sobre punter primeiro. Como punter, eu não fecho minhas operações. Geralmente eu permaneço do início ao fim do jogo. Por quê? Porque eu fiz uma análise pré-live daquela partida, né? Eu espero um comportamento naquela partida e espero que ele se confirme durante o jogo. Né? Então geralmente eu não fecho minha operação. Mas tem algumas situações, né? Tem 3 situações que me fazem encerrar aquela entrada que eu fiz. Bom, a primeira é o time que eu entrei não confirmar o favoritismo. Ou seja, vamos lá, eu fiz a minha análise pré-live, a análise se encaixou toda no meu método e eu entrei a favor do time A. Só que aí começou o jogo e o time A está tomando muita pressão do time B. E o que é que eu faço? Eu não saio nesse momento. Enquanto o jogo está 0 a 0, enfim, eu não saio. Eu fiz a minha análise, a análise ela se encaixou nos meus métodos, então eu vou ficar na operação mesmo o time B fazendo pressão no time A. Só que aí o time B tá lá, pressão, 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 pressão. O time A conseguiu sair num contra-ataque ou alguma bola parada, alguma coisa, marcou o primeiro gol da partida. Se ele marcou o primeiro gol, beleza. Agora eu vou analisar como vai ser o jogo após aquele gol. Se o time A continuar tomando pressão, mesmo depois de marcar o gol, continuar recebendo pressão e o time B em cima, em cima, em cima, sem parar, muito provavelmente eu vou encerrar minha operação com o lucro que eu tiver e fecho ela. Agora, digamos assim, eu tenho o time A e o time B, o time A marcou o primeiro gol, o time B ele está fazendo pressão, mas ele não está fazendo uma pressão, não está sendo eficiente quando chega lá na frente do gol mesmo. Né? Ele fica com posse de bola ofensiva, toca, 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 tenta algumas infiltrações, mas não consegue finalizar, não consegue finalizar no gol, não consegue finalizar com perigo, bate, chuta para fora. Enfim, se o jogo estiver apresentando esse cenário e o meu time está ganhando, eu fico na operação até o final do jogo, a não ser que as coisas mudem. Mas se o time B estiver massacrando e conseguindo levar muito perigo e o meu time marca o gol primeiro, eu saio da operação, garanto o meu lucro e ponto final. E a segunda é a seguinte: o time que você entrou abre mão do jogo, fica só se defendendo nos minutos finais. Como é isso? Muitas vezes acontece de o jogo estar com um gol de diferença, né? Se tiver mais de um gol eu não fecho a operação, vou até o fim da partida, mas o jogo está com um gol de diferença. E você tem o time A que você entrou, que jogou o jogo inteiro fazendo pressão, jogando em cima do adversário, buscou os gols, e o jogo tá 2 a 1, 1 a 0, 3 a 2, enfim, tá com um gol de diferença. Se tiver com um gol de diferença e nos minutos finais da partida, lá no minuto 80, 85, o time começou a receber pressão do adversário, porque o adversário agora ele precisa fazer o gol, ele não tem mais nada a perder naquela partida, ele precisa ir para cima e ele vai com tudo para cima do adversário. Inclusive até goleiro vai para a área nos minutos finais para ver se consegue o empate da partida. Então assim, se o time B começar a fazer essa pressão nos minutos finais, que é geralmente onde saem muitos gols e, né, acontece aquelas zebras absurdas, então vamos lá. Chegou no minuto 80, 75, o time B começou a pressionar dessa forma e o time A ele se segura na defesa, né? Vou tentar garantir meu placar aqui, tô ganhando, vou segurar o jogo. Se tiver esse cenário, quando chegar no minuto 85, eu fecho a minha operação. Ou seja, a segunda é um gol de diferença, minuto 85, o time que eu entrei recebendo pressão do adversário, fecho a operação. E a terceira e última é a seguinte: eu tô no jogo, né, tô exposto numa operação e o time que eu entrei, ele tá vencendo a partida, mas toma cartão vermelho. Se ele tá vencendo a partida e ele toma o cartão vermelho, eu fecho a minha operação. Agora, se ele não estiver vencendo a partida estiver 0 a 0 ou ele estiver perdendo, enfim, digamos que tá 0 a 0 o jogo, 1 a 1, 2 a 2, enfim, tá empatado o jogo. E ele toma cartão vermelho, aí eu continuo exposto mesmo e espero para ver o que é que dá. Porque quando ele tomar o cartão vermelho, o meu head vai ser muito grande.
Então não vale a pena eu fechar a operação. Mas se eu já estiver ganhando, né, se o time já estiver ganhando, eu já vou estar no lucro. Se ele tomar cartão vermelho, ou eu vou ter um pequeno head, ou eu vou ter ainda um pequeno lucro. Então eu só encerro se eu estiver ganhando. Agora analisando o jogo como trader. Seguinte, tem o cash out em relação a ajustes, né? Trader é muito difícil de eu falar aqui, porque trader é uma coisa assim muito de cada pessoa, porque cada pessoa ela vai criar os seus métodos, né? Você tem que saber, você cria um método e você tem que saber se chegou a hora de você fechar a operação ou não. Então tem que encaixar no seu método para você fechar ou não a operação. E para se encaixar no seu método, você tem que ter um método. Então, mas eu vou falar algumas situações minhas. Cash out em relação a ajustes. O que são os ajustes? Os ajustes são o seguinte, você tem que conhecer muito bem a movimentação do mercado e a movimentação do jogo. Porque digamos que a gente tem um jogo em que tem um desajuste no mercado. Você assistindo o jogo, aquele padrão ali, isso você tem que estudar sobre isso, você tem um padrão de uma odd 1.70 para um time. E você vê que essa odd está 1.90. Ou seja, a odd está desajustada. Essa odd ela vai cair para 1.70. Se ela vai cair para 1.70, o que você vai fazer é entrar a favor daquele mercado de gols, ou então favoritos, enfim. Depende do mercado que você está vendo esse tipo de desajuste. Então, vamos falar aqui do Match Odds. Você tem lá um time com uma odd de 1,90, mas ele está fazendo um jogo, né, um jogo tão bom que era para aquela odd ali já ter descido para 1,70, né, porque ele é muito mais, está sendo muito mais favorito do que o adversário. Então essa odd ela tende a cair nos minutos iniciais da partida, né, se o time começar com muita pressão e sufocando o adversário, essa odd tende a cair e isso vai desajustar o mercado. Tá 1,90. Você vê o padrão de jogo, né, o estilo do jogo, você assistindo, você vê que aquele padrão ali é para uma odd menor, então você entra a favor do time, essa odd vai cair e você vai lucrar. Quando essa odd bater 1.70, se o padrão se manter, você não vai ter mais desajuste. Com o passar do tempo, você vai ter prejuízo, inclusive. Então, a odd bater 1.70, você faz cash out e você tem lucro. Mas para isso, você precisa entender movimentação do mercado, você tem que entender as movimentações das odds, você tem que entender de padrão de jogo daquele time. Então, você tem que estudar sobre essas coisas. Não adianta só eu falar aqui que você deve fazer isso e você tentar fazer lá. Então, você tem que entender sobre essas coisas. A segunda coisa, o cash out em longa exposição. Quando você faz uma entrada em longa exposição. O que é que eu digo longa exposição? É geralmente, vamos falar aqui do Match Odds. Uma entrada em longa exposição, você entra a favor de um time porque você quer pegar o gol dele. E quando isso acontece, digamos que você tem aqui o time A começou a fazer muita pressão em cima do adversário, o time A tá jogando muito, tá massacrando, não tá deixando o adversário respirar, tá infiltrando na área, tá dando chute perigoso, tá finalizando diversas vezes, ou seja, tem um padrão de back ao time A, né, de você entrar a favor do time A. Esse é o padrão do jogo. O time B não consegue jogar, então você vai entrar para pegar o gol do time A. Só que digamos assim, que você entrou no jogo, a odd vai ficar paradinha, né, porque o time está com muita pressão, a odd vai ficar parada, você não vai ter nem lucro nem prejuízo, vai ficar naquele negócio de um pouquinho de lucro, um pouquinho de prejuízo, né, no 0 a 0 praticamente. Só que aí aconteceu do time B chegar o momento dele de atacar. O time B agora ele conseguiu pegar a bola e conseguiu respirar. Ele conseguiu pegar a bola e deixar lá no campo, no seu campo de ataque, né? Acabou aquela pressão toda do time A. Isso vai fazer com que as odds do time A subam e você tenha prejuízo. Então, nesse momento, se você entrou para pegar o gol do time A e não conseguiu, porque o jogo mudou, né? Porque o time B agora está em cima do time A, fecha sua operação. Você vai ter um pequeno head, mas fecha a operação. É melhor do que você arriscar tomar o gol do time B, porque aí seu head vai ser muito maior. E a terceira coisa é o cash out em bola parada. Esse cash out aqui você tem que ter estudado o time antes de você entrar no jogo. Por quê? Porque você tem que saber como é o time, digamos, você entrou no time A e o time B teve uma bola parada, uma bola perigosa. Como é o time B na bola parada? É um time bom?
É um time que costuma aproveitar as bolas paradas? É um time que desperdiça muita bola parada? É um time que não sabe fazer uma jogada ensaiada, fazer alguma coisa? Então você tem que entender como é aquele time, o time B na bola parada, e tem que entender como é o time A, porque às vezes o time B ele pode ser bom, mas o time A ele é um time que ele quase não toma gol de bola parada, porque é um time de jogadores altos, jogadores que sabem se antecipar nas jogadas, enfim, você tem que entender cada time para saber se vale a pena você encerrar uma operação numa bola parada ou não. Porque, digamos, você está exposto aqui no time A, porque o time A está jogando muito melhor que o time B. Você entrou a favor do time A. Só que aí teve um contra-ataque do time B e teve uma falta perigosa. Encerra ou não encerra? Não sei o que te dizer, porque você tem que saber qual é o time que está jogando e se ele é bom ou não na bola parada. E se o time que você entrou ele é bom ou não na bola parada também. Então isso você tem que saber como cada time funciona na bola parada. Né? Porque se você pensar assim, vou encerrar então todas as bolas paradas que tiver contra a minha posição, aí você vai ter prejuízo no longo prazo. Porque se você encerrar todo escanteio que você tiver contra a sua posição, toda falta que você tiver contra a sua posição, cada headzinho que você for tomando ali ao longo do tempo vai ser muito grande. Então você tem que conhecer os times. Bom pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, então deixa aqui nos comentários que eu responderei o mais breve possível. E se tem alguma sugestão de vídeo, só falar que a gente vai providenciar. Tamo junto pessoal e até a próxima.